Fala, Doctor! Seja muito bem-vindo ao canal do Doutores do Excel. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou te mostrar os principais atalhos que você precisa saber para facilitar o seu dia a dia no trabalho. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque se você ainda não é inscrito, você está deixando de ser um dos profissionais mais requisitados no mercado de trabalho. Vamos lá? Então aqui nós temos uma tabelinha com os principais atalhos e a explicação. Já deixa aqui embaixo nos comentários quais que são os atalhos que você mais utiliza, qual que é algum atalho que você possa ter visto, mas não sabia como reproduzir, e vamos ver se a gente vai ver ele hoje aqui, certo? Temos essa tabelinha então, ela também está na descrição, então você pode fazer o download, eu até sugiro que você faça o download, deixa do ladinho do seu computador, ou deixa dentro do seu computador mesmo, e sempre que você precisar fazer uma dessas coisas que a gente vai mostrar aqui, tenta fazer com atalho, porque eu vou mostrar todos e você vai entender, mas talvez você não decore todos, porque são muitos atalhos. Então no dia a dia, quando você estiver trabalhando, se você for fazendo sempre, todo dia um pouquinho, você vai começar a decorar e daqui a pouco você está fazendo sem nem olhar para o teclado, certo? Combinado? Então vamos lá. Nós temos aqui os principais, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X, são os três principais aqui, geralmente as pessoas conhecem, mas vamos entender eles também. O Ctrl+C é para copiar. Então, se eu pego uma informação aqui, eu quero copiar essa informação, coloco Ctrl+C, e para eu colar em outro lugar, é só colocar Ctrl+V. Então, pronto. Ele manteve a informação que estava aqui, da onde eu copiei, e ele colou em outro lugar. Eu posso continuar colando, porque ele ainda está selecionado. Sempre que ele tiver com essa seleção, ele ainda vai estar copiado. Então, se eu cancelar essa seleção, cliquei no ESC para cancelar e colocar Ctrl+V, dá erro. Por quê? Porque eu não tenho mais nada copiado. O Ctrl+X, ele é diferente, ele corta a informação, então ele vai mover a informação. Vou usar como exemplo esse aqui. Eu não quero que ele esteja aqui, eu quero que ele esteja mais em cima. Então, eu dou um Ctrl+X ao invés do Ctrl+C. E coloco aqui Ctrl+V e pronto, ele saiu daqui e colocou aqui. Então, ele moveu essa célula, moveu essa informação para outra célula. Essa é a diferença do Ctrl+X para o Ctrl+C. Um copia, o outro corta. O Alt, ele te dá acesso a todas as guias da sua planilha, do seu Excel. Então, aqui, ó, todas essas guias aqui, você pode acessar com o Alt. Se você tiver algum problema no seu mouse, saiba que você ainda pode utilizar com o teclado. Então, vamos supor que eu quero deixar essa aqui de outra cor. Quero deixar essa célula de outra cor. Eu venho aqui em Alt, e a partir do momento que eu clico em Alt, ele libera todas as letrinhas de cada guia para eu poder acessar alguma delas. Eu quero mudar de cor. A mudança de cor está aqui em página inicial, então eu coloco C, porque o C está embaixo da página inicial. E aí ele vai colocar em todas as opções que eu tenho dentro da página inicial, também letras. A que eu quero é a letra R, ó, tá bem embaixo aqui. Então, eu coloco letra R e ele já abre as opções. E aqui eu posso andar com as teclas mesmo, direita, esquerda, para baixo, para cima. Eu consigo selecionar qual cor que eu quero. Quero deixar aqui a amarelinha. Então, eu venho aqui e deixo amarelo. Prontinho, viu? Todas essas opções eu consigo mexer pelo teclado. Era mais rápido vir aqui com o mouse? É mais rápido. Mas existem outras opções que vai ser mais rápido se você souber o atalho. Então, saiba que sempre, todas essas opções vai ter um atalho. E se você for fazer várias vezes a mesma coisa, você pode utilizar um deles. Eu deixei aqui dois como exemplo, que é o colar valores e o colar transpondo. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou colocar uma função. Vou colocar aqui, soma esse valor mais 10. Ó, ele trouxe 656, 656. Se eu der um Ctrl+C aqui e colocar em outro lugar Ctrl+V, ele trouxe o valor errado. Por quê? Quando eu copiei, ele copiou toda a função. Ó, vou clicar aqui e ele ainda fez uma seleção no lugar errado. Por quê? A função estava que eu queria 2 células à esquerda. Então, ele trouxe 2 células à esquerda quando eu colei aqui também. Mas eu queria o número 656 e não o número 10. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, Ctrl+C, vou colar em outro lugar, vou colar aqui. No mouse, eu iria em colar, página inicial, colar e aqui em colar valores. Foi relativamente rápido, mas existe uma maneira mais rápida ainda de fazer. Ó, já colou o 656, não tá como função, igual esse, que quando eu olho aqui na barrinha ele tá como função.
Tem um jeito bem mais rápido, eu vou copiar, já está copiado, porque está selecionado, e vou colar aqui, Alt CVV. Ó, fiz super rápido para mostrar como que ele é bem mais rápido do que eu ficar clicando no mouse. Então, vou fazer de jeito mais devagar, Alt, ele liberou todas as guias, C, porque eu quero entrar na página inicial, V, porque eu quero entrar no campo de colar, e V, porque valores aqui é V, certo? E aí ele já cola o 656. Se eu quiser fazer o transpondo, para quem não sabe, é quando você muda do vertical para horizontal ou do horizontal para vertical. Eu posso copiar, Ctrl C, venho aqui numa linha em branco, Alt, C, V, e agora o transpor é o T. Então, aqui a gente consegue ver, ó, aqui tá como T. Então, eu vou colocar T e ele já transforma tudo em linha. Se eu quiser fazer de novo, copio todas essas linhas, Alt, CVT. E ele coloca em vertical. Então, é isso que ele faz. Então, por exemplo, o de colocar uma cor, talvez não seja o mais rápido você ir pelo Alt. Mas o colar valores já é um pouco mais rápido. E você utiliza, se você utilizar planilhas que têm muitas funções, você vai ver que você precisa fazer isso o tempo todo. Então, saber esse Alt CVV é extremamente importante. Vai facilitar muito no seu dia a dia do que você ter que toda hora ir com o mouse e até lá no colar valores. Certo? Fala aqui no comentário se você já sabia do Alt CVV, porque eu já vi esse Alt CVV mudando a vida de muita gente. Então, vamos continuar. Fizemos, então, aqui o Alt CVV, Ctrl Z. Se você não utiliza o Ctrl Z, eu tenho certeza que você vai começar a utilizar agora, porque o Ctrl Z é top. Vamos supor que eu já fiz isso aqui tudo e eu não quero mais ter feito. Falar, meu Deus, olha a bagunça que eu fiz. O Ctrl Z, ele vai desfazer todas as ações que eu fiz, a última ação. Então, a última ação que eu fiz foi colocar a coluna, ele desfez. Depois dessa, foi colocar a linha, ele desfez. Eu tô clicando no Ctrl Z, então eu clico mais uma vez, ele desfez, clico mais uma vez, ele desfez, e ele vai desfazendo tudo que eu fiz. Esse é o Ctrl Z. Aí, vamos supor que eu falei, não, eu cancelei um errado, eu não queria ter desfeito esse. Quero refazer o que eu fiz, Ctrl Y. Então, eu coloco Ctrl Y, ele refaz, e ó, eu consigo refazer tudo. Então, o Ctrl Z, ele desfaz, o Ctrl Y, ele refaz, certo? Vamos pro próximo. Ó, Ctrl D, copia a linha anterior. Então, vamos supor, vou usar já o Ctrl Z para excluir essas informações, certo? Deixar um pouquinho mais clean. E aqui, vamos supor que eu quero continuar a informação dessa planilha. O Ctrl D, ele copia a linha anterior. Então, meu código é 3 também. Então, Ctrl D, não preciso. O local é Campinas underline 1 também. Ctrl D, não preciso repetir. E aí, depois, eu preencho as informações que forem diferentes. Então, tipo, é bem mais rápido do que você vir aqui e colocar Campinas underline 1, se o caso fosse 1. É bem mais rápido. Imagina que você tenha textos maiores também, ou alguma coisa numa formatação certinha. Você pode modificar, você pode colocar o Ctrl D para ele trazer a mesma informação. Então, o Ctrl D, ele vai copiar a linha anterior. O Ctrl F, ele copia a linha anterior e deixa o cursor no final da célula. O que isso significa? Tá vendo que aqui, ó, tá Campinas 1, Campinas 2. Campinas 1, Campinas 2. Se a gente seguir essa sequência, esse Campinas deveria ser 2 e não 1. Então, se eu colocar Ctrl D, ele vai repetir 1 e meu mouse já tá fora. Se eu tentar colocar 2 agora, ele apaga as informações que tá dentro da minha célula. Deu um Ctrl Z para cancelar. E agora, em vez de eu colocar Ctrl D, eu vou colocar Ctrl F. Coloco Ctrl F, ele mantém o meu cursor lá dentro, porque ele copiou o Campinas 1, eu posso só dar um backspace e colocar 2. Prontinho, a informação já está bem mais fácil, certo? Eu não preciso colocar Campinas underline 2, eu só precisei modificar o 2. Então, com o Ctrl F, você entra, você copia a linha anterior e o cursor continua lá dentro para você fazer alterações. Com o Ctrl D, ele só copia, certo? Então, passamos pelo Ctrl D e o Ctrl F, vamos para o F4. O F4, ele refaz a última ação. Então, vamos supor que eu quis deixar isso aqui amarelo. E agora eu quero deixar vários amarelos. Precisa entrar e ficar colocando todo amarelo? Não, é só eu dar F4. Ó, F4, F4, F4. Tudo que eu fizer, toda ação que eu fizer, se eu coloco F4, ele continua refazendo, certo? O próximo é o Shift espaço. Então, se eu quiser selecionar toda a linha, é só eu colocar Shift espaço.
Esse aqui também já vi muita gente confundindo entre como que eu seleciono a linha e como eu seleciono a coluna. Então, você sempre vai utilizar o espaço para selecionar tanto a linha quanto a coluna, só que com a linha você seleciona com o Shift e com a coluna você seleciona com o Ctrl. Então, Shift, espaço, eu seleciono toda a linha, Ctrl, espaço, eu seleciono toda a coluna, certo? Então, esses aqui é para seleção. Ctrl, Shift, seta, selecionar até as extremidades com a informação. Então, eu estou aqui, eu quero selecionar toda a minha tabela. Eu posso dar Ctrl, Shift, seta para a direita. Ele seleciona até onde acaba a informação para a direita. E Ctrl, Shift para baixo. Então, ele seleciona toda a informação até a última informação, né, para baixo. Então, quando você precisar selecionar uma planilha, vamos supor que sua planilha é maior, você não precisa fazer isso. Vim aqui, e isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, até você chegar. 2000 anos depois. Aí a planilha tem 20 mil linhas, você fica lá, descendo eternamente. Então, é muito mais rápido você fazer Ctrl Shift para a direita e para baixo. Você seleciona de uma forma muito mais rápida. É sempre bom lembrar que ele vai até a última informação. Então, vamos supor que a sua planilha não esteja toda preenchida. Eu vou deixar aqui uma coluna, uma célula em branco. Vou dar Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Ele parou aqui, porque ele vai sempre até a última informação. Se caso isso acontecer na sua planilha, é só você continuar selecionando para baixo. Então, ainda com o botão Ctrl Shift selecionado, eu continuo clicando para baixo, até ele ir até a minha última informação, certo? Então, Ctrl seta. Esse daqui é só para você ir. O Shift, ele é para selecionar. Então, Ctrl Shift para a direita, eu seleciono até a informação à direita. Se eu colocar só Ctrl e seta, ele vai até a última informação. Então, ó, Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para cima, Ctrl seta para a esquerda, Ctrl seta para baixo, segue a mesma lógica. Ele vai até a última informação. Então, se você quiser só chegar até o final da sua planilha, você não precisa selecionar. É só você colocar Ctrl para baixo e ir até o final da sua planilha. De repente, a sua planilha é bem grande e faz sentido para você chegar até lá mais rápido. Em vez de vir por aqui pela barrinha, você pode ir só pelo Ctrl seta, certo? Colocar aqui só um amarelinho pra gente saber onde que está, certo? Ctrl T vai selecionar tudo. Então, se eu colocar Ctrl T, eu seleciono todas as informações aqui. Coloco Ctrl T e eu seleciono toda a planilha. É exatamente selecionar tudo, certo? Ctrl mais 1, você vai formatar as células. Então, vamos supor que eu quero formatar essas informações aqui. Eu posso vir aqui direto e formatar a data do jeito que eu quiser, ou eu posso simplesmente colocar Ctrl 1 e ele vai aparecer essa telinha de formatar células. Então, eu posso vir aqui em data e selecionar o do tipo. Quero que mostre assim. E pronto, ele vai mostrar de outra forma. Então, o jeito mais rápido para você formatar, Ctrl 1. E ele vai aparecer todas as opções de formatação. Ctrl Alt T, formatar como tabela. Isso aqui é bem importante, colocar essas informações aqui, copiar e colar, colocar só para ele ficar uma tabelinha bonitinha, completinha. Às vezes, quando você está trabalhando com algumas tabelas, é importante que você deixe ela em formato de tabela, certo? Temos outras aulas aqui explicando como que é importante você estar com o formato de tabela, qual que é a diferença entre você deixar um formato de tabela e deixar em formato normal, o que vai fazer diferença no seu dia a dia. Então, você pode acessar também se você quiser, certo? Mas para transformar em tabela, você pode selecionar tudo, Ctrl Shift para a direita e para baixo e fazer o Ctrl Alt T. Então, Ctrl Alt T. Ele vai colocar a seleção aqui, ó, vai mostrar tudo que está selecionado, é exatamente o que eu quero mesmo. E tem essa opção, minha tabela tem cabeçalhos. Tem, porque eu já selecionei os cabeçalhos. Vou dar um OK e prontinho, ele está em formato de tabela. Como que eu sei que é formato de tabela? Só pelo fato aqui de aparecer design da tabela. Se eu colocar aqui, por mais que seja uma tabela, ele não está em formato de tabela. Então, aquele design da tabela nem aparece. Ó, aqui ele já aparece, design da tabela. Então, aqui eu já sei que ele está em formato de tabela e é assim que a gente faz. Ctrl Alt T, a gente coloca em formato de tabela. Ctrl I, ele formata para itálico, então isso aqui é questão de texto. Vou deixar aqui só branquinho para ficar mais claro. Sim, certo. Vou deixar um pouco mais claro. Então, se eu colocar aqui Ctrl I, ele deixa o meu texto em itálico, tá vendo? Vou deixar um pouquinho maior para ficar mais claro. Se eu clicar no Ctrl I de novo, ele sai. Então, aqui tá normal, Ctrl I, ele fica em formato de itálico, certo? Ctrl N, deixa em negrito.
Então, negrito e itálico, eu quero deixar os dois. Então, aqui é uma forma um pouco mais rápida de fazer, ó. Estou mudando entre eles, estou só clicando e ele está selecionando aqui em cima, tanto negrito quanto itálico. Ctrl B, você vai salvar o arquivo. Então, se eu der o Ctrl B aqui, ele vai salvar. O meu está em salvamento automático, então não faz diferença. Mas se você estiver mexendo e não estiver você não estiver salvando automático, você pode clicar no Ctrl B de vez em quando para salvar e não ter perigo de você perder o seu arquivo. O Ctrl O vai abrir um novo arquivo. Então, eu posso colocar aqui Ctrl O e ele vai abrir uma nova planilha. Abre uma nova planilha para mim. E o Ctrl W, ele fecha a minha planilha. Então, vou entrar aqui nessa que eu abri e vou dar um Ctrl W. Prontinho, ele fechou. Então, Ctrl O para abrir, Ctrl W para fechar. F12 você vai salvar como? Então, se você colocar em F12, vai aparecer a tela para você escolher aonde que você vai salvar esse arquivo. Ctrl E, preenchimento relâmpago. O Ctrl E, ele vai trazer o preenchimento relâmpago. Eu não sei se você já conhece o preenchimento relâmpago, mas ele preenche de uma forma mais rápida, tentando entender como que você fez aquele preenchimento. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó. Eu quero aqui o 1, aqui o 2, aqui o 1, aqui o 2. E eu vou selecionar toda a coluna e vou dar um Ctrl E. Ele entendeu que eu estou trazendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, uma sequência. Não sei exatamente o que ele pensou, se eu estava trazendo a sequência de 1 ou 2, ou se eu estava pegando aqui do local. Mas, algumas informações eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar os meses. Eu não preciso explicar para ele o que eu estou fazendo. Vou colocar aqui maio, deixa eu apagar tudo. Maio, junho, julho. E, ó, ele já até apareceu aqui, ó. Apareceu uma visualização rápida do preenchimento relâmpago. Eu vou selecionar tudo e dar um Ctrl E. Ele já entendeu que eu tô pegando os meses aqui do lado. Então, ele já faz o preenchimento relâmpago, ele já termina de preencher. Ele sempre vai entender a lógica do que eu tô fazendo. E aí, se você selecionar como preenchimento relâmpago, ele termina de preencher. Porque ele entendeu que eu tava pegando as informações aqui. Então, esse é o Ctrl E, preenchimento relâmpago. Vou deixar em amarelinho de novo, pra gente não se perder. Certo. Agora, o Ctrl Enter. Preenche todas as células selecionadas de uma vez. Esse aqui é muito bom, muita gente também não sabe dessa opção, mas vamos supor que eu quero preencher aqui todos como... Deixa eu ver, vou colocar o nome de um vendedor. Vendedor, vamos supor que todos esses aqui vai ser o vendedor Matheus. Eu seleciono toda a coluna, venho e escrevo Matheus, certo? Não selecionei e antes de eu sair da célula eu dou um Ctrl Enter. Ele já preenche todos de uma vez. Isso aqui faz muita diferença, que às vezes a pessoa vem, o mais normal é eu colocar Matheus aqui, aí eu copio, seleciono tudo e colo. De novo, não é muito demorado, mas se você souber vários macetes que faço 2 segundos virar 1, daqui a pouco 10 minutos vira 5. Então, assim, Ctrl Enter. Vem aqui, seleciona tudo, Matheus, Ctrl Enter. E já preencheu. Viu como é fácil o Ctrl Enter? Me fala aqui se você já conhecia ele, coloca aqui nos comentários. Vamos pro próximo, então. F2 edita a célula. Se eu entrar aqui, vamos supor, eu coloquei esse Matheus errado, esse último aqui é Marcos. Aliás, esse último eu quero colocar Matheus Santos, eu quero que apareça o sobrenome dele. Se eu colocar direto Santos, ele vai apagar a informação e virou só Santos em vez de Matheus. Então, o que eu faço? Vou dar um Ctrl Z aqui para excluir, desfazer o que eu fiz. Clico no F2 e ele entra de novo dentro da minha célula. E aí eu posso continuar, Matheus dos Santos. E aí eu posso colocar, diferente de você só colocar a informação por cima. Também tem a opção de você clicar 2 vezes. Se eu clico 2 vezes, eu entro dentro da célula e posso continuar preenchendo. Do Santos, mas tem o F2, que pode ser que seja mais rápido para você, certo? O Ctrl menos, ele vai diminuir, então vamos supor que eu quero excluir essa informação aqui, essa coluna, que ela tá com algumas informações que eu não quero. Lembrando que para fazer a seleção, eu coloco Ctrl espaço, e aí eu seleciono toda a coluna, e aí eu posso fazer Ctrl espaço para selecionar a coluna, Ctrl menos, e eu excluo essa coluna. A mesma coisa com excluir uma linha. Então, vou colocar uma informação aqui embaixo, onde eu não tenho importância. Shift espaço, Ctrl menos, eu estou diminuindo uma linha. Então, o Ctrl menos você vai apagar e o Ctrl mais você vai aumentar. Então, vamos supor, vou colocar aqui Ctrl espaço,
Ctrl mais e eu aumento. No meu caso, por causa do meu teclado, eu preciso colocar Ctrl Shift mais. E aí você olha no seu teclado, se você precisar Ctrl Shift mais ou Ctrl mais. O Ctrl Home, vou colocar aqui, ele vai para a primeira célula. Então, ele vai lá para A1. Ele vai direto para A1. Então, se você tiver uma planilha muito grande, você está lá na coluna, várias colunas para a direita, e você precisa voltar para a célula 1, é só você colocar Ctrl Home, certo? Temos também a Page Down e Page Up, que você pode mudar de planilha. Então, eu vou colocar aqui Ctrl Page Down, ele vai ir para a direita, ó, certo? Eu tenho 3 planilhas aqui. E a Up, ele volta. Então, eu posso mudar de planilhas desse jeito, não preciso passar pelo mouse, é só utilizar esse atalho. Temos também o Ctrl Tab, que é para transitar entre as planilhas. Então, eu tenho algumas planilhas aqui abertas, ó, tenho 3 planilhas, tá aqui como Excel 2, essa planilha, e esse Excel 1, então eu posso transitar entre elas. Como que eu faço isso? O Ctrl Tab. Então, eu dou um Ctrl Tab e ele vai mudando. Ó, estou mudando entre as 3. Ctrl Tab, então, eu transito pelas planilhas. Às vezes você tem umas outras abas abertas, não só de planilha, mas da internet, do Word, de outros aplicativos que você pode estar utilizando, e numa apresentação você precisa transitar entre as planilhas. Então, é só você dar o Ctrl Tab, em vez de dar o Alt Tab, que se você não souber, você transita entre as páginas que estão abertas no seu computador. Certo? F5 você vai para a célula que você quiser, então eu vou colocar aqui em F5. E eu quero ir para a L10. Então, eu coloco aqui L10, dou um OK e ele vai direto para L10. Então, se você quiser ir para alguma célula específica, alguma célula que já tem um nome, você pode definir nomes também para células, você pode pesquisar direto pela F5. E para a última, nós temos o ativar filtros. Esse aqui é bem importante, algumas pessoas não sabem e vai facilitar o seu dia a dia quando você precisar ficar mexendo em filtro. Então, Ctrl Shift L, eu habilito o filtro. Ctrl Shift L eu também desabilito. Então, se eu clicar quando não tiver, ele vai habilitar, e quando tiver, ele vai desabilitar. E aí, você pode vir aqui, vamos supor que eu vou pesquisar alguma palavra, vem aqui explicação, eu dou Alt para baixo, e ele vai aparecer todas as opções que tem do meu filtro. Eu coloco em P de pesquisar, ele vai vir para esse modo de exibição, clico de novo e ele vai vir para o modo de pesquisa. E aqui eu posso pesquisar, vou colocar aqui, eu quero ver o cortar. E aí, ele seleciona para mim. Eu quero tirar essa seleção. Como que eu faço? Ctrl Shift L. E aí, ele vai tirar os filtros, certo? Você vai ver como que vai ser fácil de utilizar. Tenta utilizar nas suas planilhas para você ver como que você precisa fazer isso o tempo todo. O Ctrl Shift L e o Alt CVV, eu acho que é o que eu mais utilizo no dia a dia. Me fala aqui também se você já conhecia esse atalho. Então é isso, você viu agora todos os atalhos que vão fazer super diferença na sua vida. Eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas pega essa tabelinha, deixa do lado do seu computador e sempre que você precisar fazer alguma dessas coisas que a gente mostrou aqui, faça com o atalho e você vai ver como vai ficar fácil e uma hora vai se tornar completamente automático para você. E essas e outras coisas você pode aprender dentro da nossa plataforma da Doutores do Excel. Você pode se tornar um dos alunos Doctor. Você pode ter acesso a 2 dias que você vai entrar, vai fazer o seu teste, vai fazer o seu teste grátis para ver como que é a plataforma, ver a quantidade de informações que a gente tem dentro dessa plataforma, a quantidade de cursos que vai fazer você se tornar aquele profissional super requisitado. Faça o teste, faça esses 2 dias de teste, depois você recebe uma oferta e se torna um aluno Doctor. Fácil assim. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima aula. Tchau!